seguinte, vamos ver como funciona isso psicologicamente. Eu achei muito interessante, é uma pesquisa que eu estou fazendo há meses, e extraordinário que, como eu fui lendo e vários artigos, e tem aí duas principais referências na tela, eu fui identificando as pessoas, o comportamento das pessoas. Então, inimigos da realidade, negacionismo e teorias da conspiração. Isso vale para qualquer teoria da conspiração, não só a Terra plana. Alguns autores consideram a Terra plana tão medíocre até para a teoria da conspiração. Mas eu acho uma das principais teorias da conspiração, principalmente a anticiência, porque a Terra plana ela consegue ir contra todas as ciências ao mesmo tempo, né? Então, seja geologia, oceanografia, física, astronomia, vai contra muitas ciências ao mesmo tempo, e isso é perigosíssimo. Já falei aqui numa live com o Edu sobre isso, que beira até comportamento de seita. Mas, estudando o assunto, eu vi que é muito comum em teorias da conspiração em geral. Então, vamos fazer uma diferença. Conspirações é usurpar o poder político, econômico, violar direitos, infringir acordos, ocultar segredos, mas isso não é teoria da conspiração. Teoria da conspiração, ela não se refere a uma verdadeira cadeia causal de eventos, mas a uma alegação de conspiração, sem fundamento ou evidência concreta que a validem, como a Terra plana, por exemplo. Não tem qualquer evidência ali, não tem ciência alguma na Terra plana, então é considerado uma teoria da conspiração. Estaria tudo escondido das pessoas, do público em geral, estariam escondendo tudo, nunca dizem como, né? Mas estariam escondendo. Então é chamado teoria da conspiração ao invés de conspiração, justamente porque não tem nenhuma base que valide isso. E tem vários motivos, junto eu coloco sempre a referência do artigo que eu consultei. Então, motivos epistêmicos para a pessoa acreditar numa teoria da conspiração, acreditar e propagar uma teoria da conspiração. Então, e com a internet, a propagação de teorias da conspiração ficou muito mais fácil, porque antigamente, na época de jornais, eles não iam chamar um terraplanista para falar de alguma coisa importante, né? Então, hoje as pessoas têm voz que antigamente não tinham. Então, todo mundo se tornou especialista em algum assunto. Mas vamos ver exatamente por que isso. Então, motivos epistêmicos, explicações amplas e internamente consistentes para preservar crenças diante da incerteza e da contradição. Esse preservar crenças pode ser, inclusive, crenças religiosas, esse tipo de coisa. Então, pessoas que superestimam, isso é muito comum nos terraplanistas, pessoas que superestimam sua capacidade de entender fenômenos causais complexos também são propensas a crenças de conspiração. Então, elas acham que estão entendendo alguma coisa, mas, na verdade, estão muito longe de entender qualquer coisa. Também um erro de raciocínio que superestima a probabilidade de eventos simultâneos. Isso também é muito comum, é a chamada correlação espúria. Eu coloquei aí um exemplo de correlação espúria, tem muitas a esse respeito. Então, a correlação espúria entre inscrições em graduação nas universidades dos Estados Unidos versus lesões relacionadas à queda de TVs. Não há nenhuma relação entre elas, mas graficamente parece que há uma correlação. Isso é chamado de correlação espúria. Então, as pessoas que acreditam em teorias da conspiração, elas fazem essas correlações, elas pegam muitas vezes coisas aleatórias e relacionam, e não há relação alguma com aquilo. Se eu fizesse uma correlação entre a compra de aparelhos de TV e as lesões relacionadas à queda de TV, sim, eu teria uma correlação. Mas nesse caso não há nenhuma. Então, motivos existenciais, parece uma necessidade de se sentir seguro e protegido em seu mundo, ter uma sensação de poder e autonomia sobre o que acontece. Isso também é comum às pessoas que acreditam em teorias da conspiração. Então, elas têm, na verdade, essas pessoas elas têm uma imaturidade emocional muito grande. O mais importante aqui é o próximo motivo, esse motivo social. Então, o que caracteriza, basicamente, isso é concordância quase total das pessoas que estudam esse assunto, e teorias da conspiração são muito estudadas, eu encontrei milhares de artigos a esse respeito. Li algumas dezenas de artigos nesse tempo todo, aqueles dois principais, aquele livro
sobre teorias da conspiração, então é um assunto muito estudado porque tem consequências muito graves. Todas as teorias da conspiração têm consequências muito graves e por isso tem sido muito estudado. Então, o motivo social é uma necessidade de se sentir único, individualmente ou em grupo, né? Isso é chamado de narcisismo. Então, o narcisismo é essa necessidade que a pessoa tem de ser superior, de ser única, de se sentir acima dos outros, ela ou o grupo no qual ela está inserida, do qual ela pertence. E esse narcisismo, na verdade, não é o narcisismo mais comum que a gente conhece, que é chamado de autoestima. Não, não é autoestima. Autoestima todas as pessoas têm em maior ou menor grau. O narcisismo, ao que eu me refiro, é o transtorno de personalidade narcisista. Então, esse transtorno, ele causa uma série de problemas para as pessoas, uma série de problemas. Essas pessoas, elas têm vidas muito difíceis, porque têm uma grande dificuldade de conseguir se relacionar com outras pessoas, em empregos, participar de grupos em que elas tenham que colaborar. Narcisistas não colaboram com ninguém. Eles têm que estar acima de todas as outras pessoas. Eles precisam de palco, eles precisam ser apreciados, de qualquer forma, seja pelo bem ou pelo mal. Então, se não estão te apreciando pelas coisas boas que você faz, vão me apreciar por outras. Então, eles normalmente abrem muito a vida pessoal deles, contam coisas as mais escabrosas possíveis, seja verdade ou não. Seja verdade ou não, o importante é aparecer, sempre. Isso é o importante. É aparecer de alguma forma. Então, o que eles exigem, a demanda deles constante é de atenção, o tempo todo. Consequências das teorias da conspiração. Então, são consequências muito graves, o preconceito, no caso da saúde pública, a recusa de vacinas e métodos de tratamento, e isso tem piorado muito com o crescimento de teorias da conspiração. O caso de recusa de vacinas é gravíssimo. A negação da ciência, o caso da Terra plana é o mais grave de negação da ciência. Violência, radicalização e extremismo. Vários estudos indicam que grupos extremistas é muito comum a teoria da conspiração entre eles, várias teorias da conspiração, e quem acredita em uma, acredita em muitas. Isso também foi pesquisado. Quem acredita em uma teoria da conspiração vai acreditar em várias outras também. Aqui eu tenho Nesse artigo foi feito um estudo muito interessante, estatístico, a respeito de teorias da conspiração. Então, quem quiser acompanhar exatamente o cálculo que foi feito, é um cálculo muito interessante. O estudo estatístico é fantástico que esse rapaz fez. E ele viu que existe uma relação matemática entre as pessoas que participam de determinado evento e o tempo que poderia ocorrer para que uma conspiração ela fosse aberta, quer dizer, uma mentira ela fosse descoberta. Então, por exemplo, da NASA, né, que seria uma fraude o pouso na Lua. Acontece que a época do pouso na Lua, na NASA, trabalhavam 411 mil pessoas ali, na NASA. Ou seja, e também já vou falar sobre o tempo para que essa conspiração fosse descoberta. Na NASA, 411 mil pessoas. No caso de uma suposta cura do câncer que estivesse sendo escondida, se você somar todas as pessoas que trabalham nos laboratórios, você tem 714 mil pessoas. Então, há todo um cálculo ali para esse segredo vazar, né? Então, você tem que a conspiração da ida à Lua, em 3,68 anos já teria vazado. Vazado, que eu digo, você teria a fraude totalmente descoberta. Você teria provas cabais em 3,68 anos pelo cálculo estatístico. E no caso da cura do câncer, você teria em 3,17 anos tudo vazado para que essa fraude fosse descoberta. Então, ali nesse cálculo, ele conta... É tudo muito bem computado ali, e é claro que quanto maior o número de pessoas que participam de uma determinada conspiração, menor o tempo para que ela seja descoberta.
E para o formato da Terra, quantos milhões de pessoas estariam envolvidas? Então, se houvesse uma conspiração escondendo o formato da Terra, não duraria 2 minutos. Isso já estaria completamente exposto, né? Então, quem quiser ver, já tem a referência aí do cálculo todo feito, o estudo estatístico para isso é interessantíssimo. E aqui, voltando ao narcisismo, você tem aqui nesse outro estudo, ela fala muito sobre o narcisismo, né? Porque os narcisistas seguem, acham interessante as teorias da conspiração. O Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, lá da Associação Americana de Psiquiatria nos Estados Unidos, diz o seguinte, que se possuir 5 desses 9 critérios, é um transtorno de personalidade narcisista. O transtorno de personalidade narcisista, ele se caracteriza por, então, quaisquer 5 dessas 9 características e é grave. É grave. A pessoa ela tem dificuldades muito grandes de se relacionar com outras, de manter casamentos, de manter empregos. É algo que vai provavelmente segui-la pelo resto da vida. O tratamento é muito complicado. É feito geralmente com terapia mesmo, muitos anos de terapia pode melhorar esse caso. Então, é o que eu aconselho para os terraplanistas, muita terapia. Eu acho que isso ajuda a pessoa a se colocar de novo na realidade. Então, um senso grandioso de autoimportância. Nós vamos reconhecer muita gente aqui. Preocupação com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Acreditar que são especiais e únicos e só podem ser compreendidos por ou devem se associar a outras pessoas especiais ou de alto status. Exigir admiração excessiva. Um senso de direito, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável, conformidade automática com suas expectativas. Ser interpessoalmente explorador, tirar vantagem dos outros. Falta de empatia, isso a gente vê constantemente nos terraplanistas. Eles não conseguem não se identificam com outras pessoas, com as emoções de outras pessoas, com o sofrimento de outras pessoas, não parecem nem humanos. Nem humanos. Eles são capazes apenas de deboche. É a única coisa. Não são capazes de se identificar com o sofrimento de uma pessoa. Isso chama-se empatia. É algo que o narcisista não consegue ter de forma alguma. Falta de empatia é uma das principais características, uma das principais que eu vi nos terraplanistas nessa lista de 9 itens. Frequentemente ter inveja dos outros ou acreditar que os outros têm inveja deles. Mostrar comportamentos ou atitudes arrogantes. Isso é muito típico de qualquer terraplanista. A atitude arrogante, insuportavelmente arrogante. Os narcisistas podem endossar as teorias da conspiração devido à sua paranoia elevada. Então, narcisistas são pessoas muito paranoicas. Eles acham que estão sendo o tempo todo perseguidos, estão sendo vítimas de alguma coisa, né? Isso é muito comum também. Tende a acreditar que os outros são intencionalmente maliciosos. Então, eles são maliciosos porque eles acham que os outros serão com eles. Então, tem essa necessidade de controle e domínio de se sentir único e especial. O que eu preciso destacar é que é uma dificuldade muito grande na vida dessa pessoa. O que eu aconselho é que ela faça uma escolha, que ela pense. Eu sou um terraplanista, eu acredito numa teoria da conspiração, qualquer uma, não precisa ser a Terra plana. Eu acredito porque tem algum sentido nisso ou porque eu preciso me sentir superior ao acreditar nisso. E ela vai descobrir, se ela for honesta consigo mesma, pelo menos, ela vai ter a verdadeira resposta. Né? Aqui, o que ela acredita não tem o menor sentido e nunca vai ter. Ela faz isso apenas para se sentir superior aos outros. Ela é dona de um segredo, para começar. Então, aqui tem um estudo muito interessante. Eu sei coisas que eles não sabem. Justamente é um dos motivos do narcisista adorar uma teoria da conspiração. Eu sei coisas que eles não sabem. Então, está ali no artigo, argumentamos que as pessoas com alta necessidade de exclusividade devem ser mais propensas do que outras a acreditar em teorias da conspiração, porque elas têm informações que outros não têm.
Então, é aquela história, estão escondendo da humanidade toda, de bilhões de pessoas, mas eu sei. Então, ela se sente superior aos outros. Isso é importantíssimo para um narcisista. Não é o conteúdo, veja, não é o conteúdo da crença que pode ajudar as pessoas a se sentirem únicas, mas o extremismo dessa crença. Então, porque pode-se acreditar em qualquer bobagem, mas a teoria da conspiração ela é extremista. E a Terra plana é a mais extremista das teorias da conspiração. Porque ela é de um negacionismo absurdo, ela vai contra muitas disciplinas científicas. Então, a teoria da conspiração oferece a chance de um conhecimento oculto, importante e imediato para que aquele que acredita se torne um especialista, possuidor de um conhecimento que nem mesmo os assim chamados especialistas possuem. Quantas vezes nós vemos isso? Nós derrubamos os doutores, nós derrubamos os professores. Isso é muito comum, essa arrogância insuportável que eles têm, né, que chega a ser desumana. Essa arrogância insuportável vem justamente daí. Eles se sentem especialistas naquilo que eles nunca vão chegar nem no começo, né? Então, sempre digo, é muito mais uma questão de patológica. Realmente é uma questão patológica que deve ser tratada com urgência. Isso pode chegar a níveis muito complicados na vida de uma pessoa. Então, é bom que ela trate antes que se torne algo pior. Não, Raul Salim, não serve só para terraplanistas, não, é para todas as teorias da conspiração. E aqui nós temos os perfis de argumentação e padrões argumentativos, que eu vi em dezenas de artigos. Em dezenas de artigos. Tá vendo? O que ele acabou de falar diz exatamente o que eu acabei de explicar. Ele sabe mais do que eu sou professor e ele não, mas ele sabe mais do que eu. Acabou de ilustrar o que eu acabei de dizer. Agradeço pelo ilustrador. Raul Salem, agradeço pelo ilustrador. Você acabou de dar o exemplo que eu estava procurando. Então, o perfil de argumentação e os padrões argumentativos. Uso comum de diversas falácias. Isso nós vemos o tempo todo nos terraplanistas, o uso das mais diversas falácias argumentativas. Errante data, esse tipo de argumentação é muito comum e é o uso de detalhes específicos que são, em sua maioria, irrelevantes, atribuíveis à coincidência ou baseados em informações imprecisas. Então, eu lembrei muito do marégrafo, né? A Terra, na verdade, a Terra é plana porque eu não mostrei um marégrafo. Então, o uso de detalhes específicos, nossa, eu vi esse errante data em vários artigos, vários. Eu fiquei impressionado, falei, nossa, foi tudo que me aconteceu nesses últimos 4 anos, está aqui nesses artigos. Então, está aí o errante data, é justamente se pegar em detalhes, porque eles não têm explicação para nada, então eles se pegam em detalhes. Há 2 tipos de retórica, tá? Nas teorias da conspiração, você tem 2 tipos de retórica. Você tem a da investigação científica, que seria o caso do Dáquila, por exemplo, que é colocar parece que está sendo feita uma pesquisa, parece que é algo sério e algo extremamente amador, para se dizer o mínimo, para ser educado. Então, uma das possibilidades de retórica é essa, é mostrar que está fazendo uma investigação científica. A outra, mais comum, é a de perguntas. Isso os terraplanistas fazem o tempo todo. A retórica de apenas fazer perguntas é concebida nas teorias da conspiração como uma estratégia refutacional com as seguintes características. Aí vem exatamente o que eles fazem, né? Se pegam em erros. Isso tudo é para desviar o foco. É o ofuscamento das próprias falhas por meio de foco excessivo nos supostos problemas da história oficial. Então, eles nunca falam do modelo deles, eles sempre vão questionar os problemas, supostos problemas que não tem nenhum, que já foram explicados milhares de vezes, eles esquecem 2 minutos depois. Então, a argumentação, a retórica baseada em perguntas é a que mais tenho visto nesses últimos 4 anos,
né? Então, a eficácia dessa retórica, ela só se dá porque eles se colocam muito mais na informação do que na crítica. Então, as pessoas, os inscritos, as pessoas que seguem teorias da conspiração, elas não, elas evitam o pensamento crítico, e ele é evitado para elas também. Então, as coisas são colocadas só na forma de informação, de dados. Ah, o globo está errado aqui, o globo está errado ali. Não há crítica daquilo que é colocado. Então, a eficácia retórica das teorias da conspiração se baseia em falta de pensamento crítico. Então, qual é a solução para resolver isso? A primeira, não dar palco a narcisistas. É o que eles querem, é palco. Porque quando você vai discutir com um terraplanista, e eu já passei por isso, eu sei como é desagradável, o que eles querem é que você argumente com eles. Porque argumentar, debater, é de alguma forma dar credibilidade. Olha, estou debatendo com o grande doutor. Olha, estou debatendo com o professor. Quer dizer que o meu ponto de vista é válido. Quer dizer que eu tenho razão. E eles precisam disso. Eles precisam de atenção, eles precisam de palco. O narcisista, para ele, a atenção nossa é como se fosse água, como se fosse comida. Eles precisam de atenção, senão eles secam, eles morrem. Então, a outra solução é aumentar de forma rápida e drástica o pensamento crítico. Então, o pensamento crítico é fundamental para que a gente mude isso, porque as teorias da conspiração são terríveis, elas são muito perigosas, inclusive, para a sociedade. São muito perigosas. Então, de novo, eu digo, são pessoas que precisam de um tratamento urgente, porque elas podem chegar, vi casos, li a respeito de casos, podem chegar em pontos dramáticos da vida. Então, precisam procurar ajuda. Eu entendo que é um problema, né? Você viver em outro mundo, um mundo em que a realidade é absurda. Para eles, não, para eles é aquilo mesmo, porque eles se sentem bem naquele mundo. Eles se sentem diferentes, eles se sentem pessoas que eles nunca vão ser. Na verdade, é uma ilusão, é uma fantasia. Então, eles se sentem importantes dentro daquele mundo. E a vida real não dá isso para eles. O conselho que eu dou, vivam a vida real, ela é muito mais saudável. Muito obrigado, agradeço, isso é o que eu tinha para dizer. Espero que seja de proveito para todos os terraplanistas que estão me assistindo. Perfeito, sensacional, sensacional, Cláudio. Você sabe que você estava falando, eu não sei se o professor Lang e o Johnson também começaram a lembrar, tipo, do Robertoba, lembrar do Fake Flip, do Milton. Cara, se você descreveu todos eles assim com uma perfeição, sabe? A hora que eu li isso, eu falei, tá aí, são os terraplanistas estão aí. Estão aí. É puro narcisismo, é a necessidade de ter palco, de aparecer, de ser uma pessoa importante, mesmo não sendo, de se sentir um especialista em determinado assunto, não sendo. Então, são pessoas que, em geral, não têm conhecimento algum sobre física, sobre química, sobre matemática, mas se sentem ali como pessoas que fazem uma diferença, que estão ali para combater um plano maligno, esse tipo de coisa, se sentem heróis, tem tudo isso. Eles querem fazer uma jornada... Pode falar, Tem pode falar. Comentário do cara lento aí, Cláudio, fale do Zé Pintor e como honestidade intelectual é importante. Então, eu admiro muito o Zé Pintor, um grande abraço para ele, espero que esteja nos vendo. O Zé Pintor, ele é um cara extremamente honesto, ele tem um canal em que ele mostra coisas com um bom senso absurdo, então não precisa ter um vastíssimo conhecimento a respeito das coisas para entender ciência, para entender o que está acontecendo. Basta ser honesto, primeiro consigo mesmo,
consigo mesmo, ser honesto. Então, os terraplanistas não são honestos nem com eles mesmos. E depois com os outros, porque a argumentação com terraplanistas é impossível, porque parece que você está debatendo, argumentando, e não recomendo, debatendo e argumentando com uma criança. E isso é assim mesmo. Entendo perfeitamente que seja assim, porque são pessoas emocionalmente imaturas. Completamente imaturas. Então, debater com elas é como debater com uma criança. E você não debate com uma criança. Você não discute física quântica com uma criança. Né? Então, a mesma coisa com terraplanistas. Não é recomendável dar palco. Justamente é o que eles querem. Não interessa se eles vão falar besteira, se não vão, se vão ser honestos, vão ser desonestos. O importante é estar no palco. O importante é estar ali para eles. Isso é essencial, isso é vida para eles. Então, o narcisista só vive assim. O próprio Narciso, ele definhou ali, tem dois fins da história, né? O de Ovídio e o de Pausânidas. Então, ele definha à beira do lago, onde está a própria imagem dele, ou ele se suicida. Quer dizer, o final de Narciso não é bom. Não é um final feliz. Então, que os terraplanistas aprendam com isso. O final do narcisista, ele não é feliz. Hoje mesmo, eu já estava conversando com o Adir no WhatsApp, eu até brinquei com ele, falei, poxa, Adir, terraplanista, ou o cara tem prontuário psiquiátrico, ou ficha corrida na polícia. É um dos dois, ou então os dois, né? Mas essa relação com o narcisismo, realmente, eu não havia percebido isso. Talvez eu desconfiava alguma coisa, mas essa sua apresentação realmente me abriu os olhos em relação a isso, viu? Você foi bem no cerne da questão. Pode fechar a apresentação. Pode fechar? Tá bom. Pode fechar. Agradeço muitíssimo pelo tempo de eu ter tomado aí da live para apresentar, porque eu achei esse assunto muito interessante. Eu vou, inclusive, fazer um vídeo a esse respeito, baseado um vídeo Ótimo. Um pouco mais longo, dando as referências, colocando na descrição e tudo, porque eu achei interessantíssimo. Foram meses de pesquisa para reunir muitos artigos e dados e chegar nessas conclusões. E são conclusões gerais de todos que estudaram. Isso nos Estados Unidos é constantemente estudado, na Europa também, um pouco aqui no Brasil, inclusive, é estudado. Você tem esse livro aqui, é bastante interessante, da Natália Pasternak, Contra a Realidade. Uhum. É um livro muito interessante. O problema ele é rápido, ele não entra muito em detalhes, mas é um bom começo para quem estiver interessado no assunto. Natália Pasternak, que é presidente do Instituto Questão de Ciência. Isso. Trabalhou pra caramba na pandemia, ela. Exatamente. Ela trabalhou pra caramba na pandemia. Edu, eu preciso sair da live. Perfeito. Também já estou encerrando aqui também já. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o que eu falei, alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade. Perfeito. Se alguém tiver uma pergunta aí, pessoal, fica à vontade aí. Professor Lang. Não, eu só quero dar os parabéns para o Cláudio pela apresentação. Não. E a gente identificou os nossos conhecidos todos. Eu identifiquei muita gente. Você só faltou falar uma coisa, Cláudio, que eles têm uma tendência a ser corno. Entendeu? Só faltou você falar isso aí. Não sei se vocês repararam, mas... Não achei isso, eu não achei nos artigos, não estava. Mas quando ele falou assim, tendência a falar da sua vida pessoal. Puxa vida. Isso aí também. Nossa Senhora. O seu Fonseca está perguntando se o escuro é narcisista. Não é não. Aquela parte de tirar proveito próprio. Olha como caiu uma luva com esses caras que ficam pedindo dinheiro. Tem um que está pedindo dinheiro agora para trocar o computador. Exatamente. O outro pediu dinheiro para comprar uma panela de arroz, meu. Daqueles 9 quesitos, Cláudio, ele preencheu 10. Sensacional. Bom, pessoal, eu vou encerrando
por aqui já, tá? Obrigado, imagina. Professor Lang, quer dar alguma consideração final aí? Não tem mais nada para falar. Tá? Só agradeço a possibilidade de ter estado aqui com vocês. A gente que agradece, professor. Vamos lá. Johnson, tem alguma consideração final? Sim, Tava boa a sopa? Tava boa a sopa? Tava assim. Tava. Primeiro agradecer novamente ao Cláudio, né, que eu acompanho o canal dele desde quando ele desbancou o nosso geógrafo doutor, né, o geólogo, com aquela história de Pasteur. Lembra disso, Cláudio? Tem uns 3 anos já. Aquele vídeo, nossa, olha, Vergetorix, eu pesquisei tanto para aquele vídeo, pesquisei a história inteira de Pasteur, como ele fez, como ele inventou, o bico de cisne lá, de pescoço de cisne, tudo. E fui até a última, tudo que o homem falou, eu refutei. Nunca apareceu por lá. Dizer para o Cláudio que, mais uma vez, né, a apresentação dele foi impecável. Eu acho que todos que estão aqui no chat devem ter aproveitado bastante do que ele nos trouxe. E agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo esse fato do nosso querido charuto, né? Para mostrar para vocês o quanto esses caras conseguem ser sem vergonha, safados, sei lá, não tem mais adjetivos para qualificá-los. E agradecer ao chat aí pela presença de todos. Perfeito. Professor Cláudio, alguma consideração? Cláudio? Então, eu agradeço a todos do chat, a Edu, por ter me convidado. Eu preparei essa apresentação para hoje, achei que foi muito interessante o assunto. Eu estou pesquisando há meses, tem um comentário, inclusive, aí do Walter José no chat, ele é terraplanista. Duvidar e questionar não é narcisismo. Não, Walter José, não, duvidar e questionar é muito saudável, Você dizer que viu um vídeo 2 vezes e não viu nenhuma, isso é desonesto, Walter José, você fez isso comigo. Então... Dizia que ele ia fazer o cálculo, hein? Ele disse para mim que ele faria o cálculo do efeito Doppler, tá? do Sol nascendo e se pondo, tá? E até hoje não apresentou. Quer dizer, nem vai apresentar. É hipocrisia, Walter José. Nem irá apresentar, Lang. Todo terraplanista, faça essa pergunta a si mesmo. Eu acredito nisso porque tem algum sentido ou porque eu quero me sobressair, eu quero ser diferente, eu quero ser único. Né? Pergunte a si mesmo, vocês vão ter a resposta. Então, agradeço muito a todos. Bom, eu só tenho a agradecer vocês todos, a vocês 3 aqui, e o Thiago Maia, que teve o problema lá na casa dele, lá com o negócio de energia elétrica lá, pela presença aqui. Eu convidei aqui vocês aqui, estou realmente muito, muito feliz, fiquei muito feliz de ter todos vocês hoje aqui no Overmundo, certo? É quase que uma comemoração da fase que passou e da entrada da nova fase aqui do canal. Então, realmente estou muito feliz e principalmente muito honrado e dizer que a casa aqui está sempre aberta com vocês. É sempre um prazer receber vocês. Certo? É muito bom, fora que a gente dá umas boas risadas também antes de começar. Na verdade, a gente atrasou porque a gente estava rindo, entendeu? A gente atrasou a live por causa disso. É verdade. Verdade. E fazer uma coisa aí pro senhor Charu. É o seguinte, Charu, a gente só não falou mais do seu trabalho acadêmico porque você não respondeu os e-mails, você não mandou, você não falou o que estava, a gente não conhece o trabalho. Quando você quiser, mande esse trabalho pra gente poder analisar, e aí sim a gente vai poder fazer uma discussão um pouquinho melhor sobre isso, certo, Charu? Mas isso, é claro, se você tiver coragem. Muito bem. E, gente, muito obrigado aí também ao pessoal do chat aí também, certo? Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. E é isso aí, vamos embora que amanhã é dia de branco, tá bom?
É isso aí, galerinha. Muito obrigado aí. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite aí, Muito pessoal. obrigado. Canal Overmundo. Tudo que existe passa por aqui. Valeu.